ano, olha só. Hoje a gente vai fazer a correção da apostila de Química, tá? Pessoal, lembrando que quando a gente agenda os vídeos para vocês assistirem, porque lá tem a explicação, é a teoria, tá? Essa teoria vai auxiliar vocês na hora de fazer os exercícios, tá? Lembrando que a gente não está de férias, nós estamos somente em casa, mas o nosso cronograma continua o mesmo, tá? Então vamos lá. Começando pela página 29 de Química. Galera, tudo que a gente vai ver nesses dois próximos capítulos da apostila de Química, ele tá trazendo somente coisas que a gente já viu, né? E aí é o seguinte, essa tabela da interação, vocês podem preencher ela mesmo na apostila, não precisa fazer cartaz, não precisa fazer nada, tá? Olha só, a resposta nada mais é do que tá nos textos, tá? É só dar uma lida aí. Mas o que a gente pode colocar aqui? Né? Ah, outra coisa, lembrando que quando eu colocar esse vídeo pra vocês, eu também vou colocar o gabarito escrito, tá? Então fiquem tranquilos. Vamos lá. Ele pede forma, volume, força de coesão e imagem. A imagem eu quero desenho, então eu quero desenho de um estado sólido, eu quero desenho de um estado líquido e eu quero desenho de um estado gasoso. Aí é com vocês, tá? Agora a parte da forma, vamos lá. Como que é a forma de um sólido? Ela muda? Ela muda quando ela está sólida ou ela muda quando ela começa a derreter? Muda quando começa a derreter, então ela tem uma forma invariável, tá? O líquido não, o líquido ele já tem uma forma variável porque ele possui a forma de acordo com o recipiente que ele está. Se ele está dentro de uma bacia, ele tem a forma de uma bacia. Se ele está dentro de uma garrafa PET, a forma de uma garrafa PET. E o gasoso também é variável, porque o gasoso, se ele está dentro de uma sala de aula, ele tem a forma da sala de aula. Se ele está no corredor, a forma de um corredor, beleza? Volume. O volume do sólido também é constante, porque não muda, né? A parte também do líquido também continua a mesma. Vamos supor, se eu pego uma garrafa de 2 litros e coloco o volume dela dentro de uma bacia, ela vai continuar com 2 litros. A única coisa que alterou foi a forma, tá? E o gasoso, ele é variável, o volume dele, porque depende da quantidade, do espaço na qual ele está, tá? Força de coesão. A força de coesão nada mais é do que a força de atração das moléculas, tá? Então nós temos sólido, líquido e gasoso. O sólido, lembra que eu falei pra vocês que eles grudam, que eles são bem grudadinhos? Ou seja, a força de coesão dele é muito grande, tá? Muito mesmo. Já no líquido, ela já começa o quê? Se separar. Ela é forte, mas não tão quanto a do sólido. E já a do gasoso, as moléculas já se encontram tipo, bem afastadas umas das outras. Então a força de coesão dela é fraca, tá? Então a gente pode colocar que a força de coesão é muito intensa, muito grande no sólido, que no líquido ela é forte e no gasoso ela é fraca. Beleza, turma? Vamos agora para o outro exercício. Ah, aqui tem uma realidade virtual, uma realidade aumentada bem bacaninha, né? Que mostra algumas imagens e pra gente relacionar qual que é o estado físico que ela apresenta, né? Formação do gás carbônico a partir do gelo seco. Eu tenho um pedaço de gelo seco e ele não está derretendo, ele está evaporando. Então, de sólido para gasoso diretamente, sem passar pelo estado líquido, só pode ser sublimação, tá? Letra B, congelamento da água. Galera, letra B só pode ser solidificação, líquido para sólido. Letra C, formação da chuva a partir de uma nuvem. A letra C só pode ser condensação, quando o estado de vapor, que é o estado gasoso, ele se condensa, ou seja, ele passa a forma líquida, tá? Letra D é fervura da água. Quando a gente fala de fervura, a gente está falando de um dos tipos da vaporização, que nada mais é do que a ebulição. E o derretimento de um pedaço de gelo é a fusão, sólido para líquido, tá? Facinho, conteúdo super tranquilo, tá? Bem tranquilo. Ah, essa parte aqui, ponto de fusão também é bem legal. O ponto de fusão, galera, nada mais é do que a temperatura que aquele elemento chega quando ele passa do estado sólido, né? Aqui é o ponto de fusão dele, e ele passa para o estado líquido. Ou seja, aqui a gente tem vários exemplos. A água, quando ela chega a 0 graus, tá vendo? Ó, de -5 para 0, ela está no estado sólido.
Quando ela chega no zero, ela começa já a derreter. Acima de zero, ela já começa no estado líquido. Então, ponto de fusão é a temperatura na qual aquele elemento chega, ele começa a sua transição, a sua mudança de estado, tá? De sólido para líquido. Então, olha só, olha que bacana esse exercício aqui. É o seguinte, ele fala que na tabela tem uns elementos aqui já com os seus pontos de fusão. E aí eu vou pegar esses elementos e vou colocar dentro de um forno. Esse forno ele está numa temperatura de 1480. Aí ele pergunta para mim, qual dessas amostras ainda estariam no estado sólido quando fossem retiradas dali? Ou seja, não entrou, não atingiu o seu ponto de fusão. Da mesma maneira que ele entrou, ele saiu. Então vamos lá, analisando. Eu tenho alumínio. O alumínio começa a derreter em 660. Olha a temperatura do meu forno. Sairia líquido, né? Cálcio, 842. Temperatura do meu forno também sairia líquido. Manganês, 1246. Se o meu forno é 1480, também atingiria o seu ponto de fusão. Agora olha só. O cobalto, o ferro, o titânio e a platina, eles apresentam temperaturas superior ao meu forno. Então, se eu coloco um pedaço de cobalto, de ferro, de titânio e de platina, eles não vão derreter, porque a temperatura do meu forno está inferior ao ponto de fusão. Beleza? Então, cobalto, ferro, titânio e platina. Turma, dando continuidade, então, página 32 de Química. Não se esqueçam que a gente está falando sobre o capítulo 3, tá? Então, vamos lá. A matéria, então, pode ser encontrada na natureza em 3 estados físicos principais: sólido, líquido e gasoso. Esses estados sofrem constantes modificações em nosso cotidiano, como a evaporação da água, o derretimento da neve e a precipitação da chuva. Tem 2 fatores que são capazes de fazer essa troca, de mudança. Então, pressão e temperatura, tá? 2. Toda substância apresenta propriedades físicas constantes que podem ser medidas por meio de instrumentos específicos. Para determinar, exemplo do ponto de fusão de uma substância, é necessário colocar em aquecimento e utilizar um termômetro para monitorar essa temperatura. O que é então o ponto de fusão de uma substância? Facinho. Ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o líquido, tá? Aqui no número 3, ele pede pra gente colocar a mudança de estado que está acontecendo. Então, ele dá uma situação e você diz o que é. Então, a calçada secou após a chuva. Chuva molhou, secou, ou seja, evaporou. Evaporação. O gelo de seu refrigerante derreteu. Então, passou do sólido para o líquido. Fusão. A garrafa de álcool ficou aberta e secou. Ou seja, o álcool que estava ali presente evaporou. Evaporação. Letra D. O refrigerante guardado no congelador congelou, ou seja, do líquido para o sólido, solidificação. E a chaleira foi esquecida no fogo e a água que estava nela secou. Olha só, aqui ela está no fogo. Então, eu peguei o estado líquido, aqueci essa água, esse aquecimento criou bolhas. Essa criação de bolhas é ebulição. Beleza, turma? Lembrando que a ebulição está dentro da vaporização, não se esqueçam. Evaporação, ebulição, calefação, dentro de vaporização. Vamos lá. 4. O ciclo da água só é possível porque a água das chuvas percorre um longo caminho e finalmente retorna à atmosfera formando as nuvens. Quais as mudanças de estado sofridas por esse líquido em seu ciclo? Ou seja, ele quer que a gente explique o ciclo da água, falando quais são os estados ali que acontecem, né? As mudanças de estado. Então vamos lá. A água sofre evaporação quando ela é aquecida do sol, ou seja, rios, lagos, mares e aí até umas poças, né? Elas têm a sua superfície aquecida pelo sol e aquela água evapora. Quando ela evapora, ela sobe até a atmosfera numa temperatura inferior à que está lá em cima. Então, por isso que ela sofre condensação, que é quando ela passa do gás para o líquido, né? Nas nuvens, tá? E aí, lá nas nuvens, ou ela pode formar líquida, que é a precipitação, a chuva, ou ela também pode se solidificar, né? Formando, assim, os cristais de gelo, tá? Que é o granizo, ou a neve, tá?
E aí, quando eles caem de volta, né, aqui na nossa superfície, elas são aquecidas novamente, passando para o estado líquido, voltando para as camadas de água ou penetrando ali naquele solo, tá? Aí atingindo o lençol freático. 5. Em uma panela de pressão, os alimentos são preparados mais rapidamente do que em uma panela aberta. Como se explica tal fato? Vamos lá. Os alimentos são preparados mais rapidamente em uma panela de pressão em razão de a pressão dentro dela ser muito maior do que faz com que a água entre em ebulição acima de 100 graus. Ou seja, a temperatura dentro de uma panela de pressão é muito superior a 100 graus. Por isso que o cozimento é muito mais rápido. Então, quando tiver com pressa para cozinhar alguma coisa, coloca na panela de pressão que com certeza vai cozinhar assim, num tempo muito mais rápido do que você deixar ele ali em ebulição com a tampa aberta, tá? Em shows é muito usado o gelo seco, que nada mais é do que o dióxido de carbono, que é o CO2 no estado sólido. Então eles pegam o CO2 e congelam, tá? Quando colocado em água, o gelo seco sublima-se, produzindo a fumaça usada nos espetáculos. Galera, o que é sublimação? Não se esqueçam que a sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso diretamente. Não passa pelo líquido de forma nenhuma, tá? E aí ele pede pra gente explicar. Então vamos lá. Sublimação é a passagem de uma substância do estado sólido diretamente para o estado de vapor, né? A fumaça, que é o CO2 na forma de vapor, que vai se desprendendo, ela é em grande quantidade, então por isso que sobe aquela fumaça gigantesca no show, tá? Uma pessoa está cozinhando arroz em uma panela aberta e com fogo baixo. Quando a água começa a ferver, ela resolve acelerar o cozimento e aumenta a chama ao máximo. Dessa maneira, conseguirá cozinhar o arroz mais depressa? Não, né, turma? Não tem como. Já pensou? Tipo, a água vai ferver muito mais rápido, vai evaporar muito mais rápido e não vai atingir o tempo de cozimento do arroz. Porque não adianta eu querer que o meu arroz fique pronto em 5 minutos se o arroz tem um tempo X de cozimento, né? Então, olha só a resposta. Não, pois uma das características dos diferentes pontos de ebulição, de fusão e de solidificação é que no momento em que a temperatura de mudança de estado é atingida, mantém-se invariável até todo o material passar a outro estado físico. Portanto, uma vez a 100 graus, a água manterá essa temperatura durante todo o processo. Atingiu 100 graus, ele mantém, tá? A vaporização é a transformação do líquido em gás ou vapor, que pode ocorrer de duas maneiras principais, evaporação ou ebulição. Então vamos lá, diferença. A ebulição é a passagem rápida da água do estado líquido para o gasoso, só que aí acontece formação de bolhas no interior do líquido, por isso o nome ebulição. E a evaporação é uma forma muito mais lenta, que se faz pela ação do calor, pelos ventos. Então, ebulição é quando a gente coloca uma água para ferver. Evaporação é quando a sua mãe coloca a roupa para secar no varal. E aí tem outro também que não pediram aqui, que é a calefação. A calefação é a passagem imediata do líquido para o gás. É quando você pega uma panela bem quente e coloca na pia com água, faz tsh, sobe aquele vapor. Esse é o calefação, tá? 9. A imagem a seguir representa o ciclo da água na Terra. Nela estão apresentados os processos naturais pela água passa. Então aqui ele está me mostrando o processo 1, 2 e 3, tá? Aí 4, 5 e 6, tá? Considerando que as nuvens são formadas por minúsculas gotículas de água, que mudanças de estado físico ocorrem no processo 1? Aqui eu tenho processo 1 e processo 1. Presta atenção, são diferentes. Nesse processo só está acontecendo evaporação, diferente do 2, que está acontecendo o quê? Condensação. E olha só que interessante, da onde está evaporando? Não está evaporando da água. Então, aqui está realizando uma evapotranspiração, que dá o quê? Condensação, certo? Que é a formação de nuvens. B. O processo representado pelo número 3 ocorre, mesmo que em pequena quantidade, em algumas regiões sul do Brasil. Então, vamos lá olhar a 3. A 3 é formação de sólido, turma. Ou seja, aqui, né,
dentro estavam as gotículas de água que ia virar chuva, porém a temperatura estava tão baixa que ela se solidificou, né? Então, solidificação, certo? Indique se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Quando penduramos roupas molhadas no varal, notamos que após algum tempo elas secam. Nesse caso, a água mudou do estado líquido para o estado de vapor. Corretíssimo. Fusão é a passagem da água do estado líquido para o vapor. Fusão é sólido para líquido. Tá errado. A água é mais importante para os seres vivos no estado gasoso. A gente bebe a água no estado gasoso? Não. Então, falso. Pra gente, ela tem que ser no estado líquido. A passagem da água do estado de vapor para o líquido se chama condensação. Exatamente, formação de nuvens. O ar que está à nossa volta sempre possui um pouco de água no estado líquido. É o vapor d'água, que é invisível aos nossos olhos. No! A água vai estar em estado de vapor, porque se fosse em líquido, a gente, cada respirar, a gente afogava, né? Tem como. E aí, aqui vocês vão reescrever para Pro com as correções, certo? Então vamos lá, de olho na prova. Um cientista recebeu uma substância desconhecida no estado sólido para ser analisada. O gráfico abaixo então representa o processo de aquecimento de uma amostra dessa substância. Então, olha, vai fazendo aqui os seus pontinhos, né? A certa temperatura ela vai mudando de acordo com o... Porque assim, cada substância ela tem uma característica própria. Então, cada substância apresenta um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Analisando o gráfico, então, podemos concluir que a amostra apresenta duração de ebulição de 10 minutos, duração da fusão de 40 minutos, ponto de fusão em 40 graus. Olha só. Isso aí, tá? Aqui, ó. Certo? 40 graus de temperatura, ele começou a apresentar o seu ponto de fusão. Então, a alternativa C. 2. Em uma noite de inverno rigoroso, uma dona de casa estendeu as roupas recém-lavadas no varal expostas ao tempo. Pela manhã, as roupas congelaram em função do frio intenso. Com a elevação da temperatura no decorrer da manhã, começou a pingar água das roupas. Em seguida, elas ficaram apenas úmidas e elas logo estavam secas. Ocorreram então nessas roupas, respectivamente, ela se solidificou porque elas congelaram, ela começou a pingar fusão e depois elas ficaram secas, evaporou. Então, alternativa B. 3. Ao passar uma substância da fase líquida para a fase sólida e depois da fase sólida para a gasosa, quais mudanças de fase ocorreram respectivamente? Solidificação e sublimação. Gente, super facinho, tá? Não se esqueçam, qualquer dúvida, manda lá pra gente no Google Sala de Aula, tá? A gente tá lá à disposição de vocês. Não fiquem com dúvidas e também não deixem pra estudar de última hora, porque tudo isso que a gente tá vendo agora, pedindo pra vocês estudarem em casa, a gente vai cobrar lá na frente, tá? Um beijo, fiquem com Deus.